Prepare-se, você está prestes a entrar para a nossa Lista Negra! E eu não sou boa de rima, mas eu quero apresentar que o Machel para essa lista acabou de entrar! Bem-vindo, Machel! Gente, vocês sabem, né? O Machel, na verdade, ele já esteve num dos nossos episódios especial de Natal de 2023. Sim. Nós fizemos um especial de Natal, porque, assim, o Machel, ele faz parte, assim, da nossa rede de apoio, da nossa rede, assim, é praticamente família, né? Sim. Então, aqui o Lista, ele é formado por pessoas que nos apoiam, por pessoas que estão sempre nos dando esse suporte. E hoje a gente trouxe o Machel aqui para falar um pouco da trajetória dele, mas ele já é parte do Lista Negra, já é parte da família. Já entrou faz tempo, né? Já faz tempo. E me considero faz tempo, gente. É só pra falar que eu tô muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso de estar aqui. Eu amo o podcast de vocês, tanto que sempre que aparece lá competições pro melhor podcast, eu faço campanha pra vocês, porque tenho muito orgulho de ser amigo de vocês e, tipo, de tudo que vocês representam aqui pra Cuiabá. A gente sabe como que nossa cidade é duas mulheres negras, fortes, inteligentes e falando sobre cultura, sobre entretenimento, sobre a vida, sobre ser mulher. Gente, mágico estar aqui. E mais do que isso, nós somos um produto da periferia, para a periferia. Então, aqui nós damos visibilidades para os nossos, né? E, aliás, eu acho que é um desafio muito grande a gente gerar essa comunidade, porque muitas vezes a gente vê a galera da quebrada se inspirando lá naquela influenciadora que muitas vezes não pensa em nós, né? A gente teve, ano passado, aquela treta de uma influenciadora maquiadora que não fez base de maquiagem para os tons das mulheres pretas, né? E assim, gente, eu fico entendendo. Rolou na internet a galera falando assim, ai, mas não pensou em mim, eu não fui privilegiada. Gente, que conexão você sente seguindo conteúdo desse tipo de criador? Nenhuma. Então, assim, a gente tem que nos unir e criar uma rede de apoio entre nós, entre a periferia. Porque a gente tá fazendo diferente, apesar de toda a realidade, toda a dificuldade que a gente segue, né? O Machel, por exemplo, ele tá fazendo a diferença dentro do universo dele, das possibilidades dele, que ele tem um Rimas na Base, né, Machel? Mas antes da gente falar do Rimas da Base, eu queria, assim, primeiro, a gente sabe, né, mais ou menos, porque a gente já é família, a gente se conhece há muito tempo, mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, assim, nesse mundo artístico, como que você começou, o que te inspirou, quem te inspirou, como que você entrou nesse caminho. Gente, pra começar, quando ela fala muito tempo, é muito tempo mesmo. A gente se conhece há no mínimo 9 anos. Sim. A gente virou adulto juntos, gente. É verdade. E é isso, elas me conheceram, principalmente a Luzi, né? E o Johan, me conheceram desde o meu começo da caminhada mesmo. Pra começar, eu comecei nas batalhas de rima. Antes disso, costumo falar, né, que eu era um garoto normal de ensino público, que não acreditava muito que ia fazer uma faculdade federal, não acreditava muito que ia conseguir ter uma perspectiva além das referências que ele tinha, né, que eram pessoas que moravam na minha rua, que eram pedreiro, que eram vendedores ambulantes, o que é trabalhos dignos, mas, sabe, sem muitas perspectivas de um futuro grande. E aí, em 2015, final de 2015, eu encontro a Batalha do Alencastro. E quando eu encontrei a Batalha do Alencastro, ali mudou definitivamente minha vida, porque muito rápido eu me apaixonei por aquilo. Encontrei a Alencastro no final de 2015, no começo de 2016 já estava batalhando já. E você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos, estava no meu, se eu não me engano, o último ano do ensino médio. E interessante a pergunta sobre idade e sobre o momento da vida, né? Tipo assim, reprovei 2 vezes da minha escola. Eu sempre tive muita dificuldade em aprendizado. Naquela época da nossa adolescência, nossa infância, não se falava muito sobre hiperatividade, ansiedade e essas coisas, né? Então, naquela época ali, a gente tinha... você não tá conseguindo prestar atenção, é porque você não quer prestar atenção. Que é mau aluno, não quer aprender. né? Exatamente. Você não se comporta porque você não quer ficar quieto. E nisso, sem perspectiva de futuro, graças a isso. Não consegui estudar, tinha uma dificuldade absurda com estudar, dificuldade absurda com aprender. Então, por muito tempo, eu reprovei 2 vezes, fui expulso de uma escola, meu histórico escolar foi péssimo. E eu tava no último ano do ensino médio, ali no Médici, no Presidente Médici, já envolvido com a arte,
mas não apaixonado, não tinha me encontrado na arte ainda. Já gostava muito da arte, mas não tinha me encontrado nela. E aí acontece o seguinte, eu me desenvolvo muito rápido na batalha de rima. Muito rápido mesmo. 2016 foi um ano incrível pra mim. Como que você conseguiu perceber que você era bom nisso, assim? Você só se jogou? Não teve essa diferença de saber que eu era bom. Eu lembro que comecei em 2016, eu perdi durante muito tempo consecutivo, mas nessas derrotas eu gostava tanto daquilo que Você tava ali porque você gostava. me satisfazia só perder, mas tipo, ter entrado lá e perdido me satisfazia, sabe? Eu lembro que eu fazia tudo rimando. Acordava pra ir pra escola rimando, tava na sala de aula rimando, tipo, eu ficava com fone de ouvido dentro da sala de aula rimando, escrevia rima o tempo todo, tomava banho rimando, almoçava rimando, jantava rimando e dormia rimando. Era, tipo, literalmente, era E o sua dia inteiro família te rimando. apoiava nisso? O que eles achavam, assim? Porque eu tenho uma entrevista do MVB que ele fala que a mãe dele ficava muito feliz dele estar trabalhando e receber o salário no final do mês do que ele chegar com um boletim cheio de 10. Como que era na sua família? Cara, eu trabalho desde muito cedo. Nunca foram trabalhos, tipo, que me oprimiam, pra ser sincero. Trabalhei vendendo DVD na feira, trabalhei vendendo coisas, sabe? Garçom, essas coisas desde adolescente. Então meus pais nunca ficaram no meu pé. Tipo, se eles sabiam que eu tava estudando, ok. Tô trabalhando, ok. Aí você faz o que você quiser da sua vida. Então, tipo, no começo meus pais não tinham aquele apoio incondicional, só que também eles não brecavam, sabe? O que fez muita diferença. E aí quando eu fiquei bom, eles mudaram totalmente a opinião deles, começaram a me apoiar, começaram a me incentivar. Só pra falar daquele assunto ainda, 2016 foi um ano muito marcante pra minha vida, extremamente marcante. 2016 ali, 17, 18, foram anos muito marcantes. Por quê? Porque eu lembro que muito rápido eu comecei a desenvolver nas batalhas de rima, me tornar um bom MC. Qual que foi? Sua primeira batalha foi na Alencastro? Isso, naquela época só existia a Batalha da Alencastro. Só tinha Então você da só podia Alencastro. batalhar uma vez na semana. Hoje em dia existem batalhas por dias aqui. Sim. Todo dia tem uma batalha em legal. Cuiabá. Naquela época era só Alencastro. E não era um ambiente como é hoje. Eu lembro que naquela época era extremamente marginalizado as batalhas de rima. Tipo, a gente... Eu falo isso porque eu tenho orgulho de falar. A batalha de rima sobrevive em Cuiabá. Ela sobreviveu. Ela é um ato de resistência. Por quê? Porque eu lembro que a segunda, terceira batalha que a gente foi, nós fomos expulsos da Praça Alencastro na base de porrada. A gente foi expulso na base de spray de Nossa. pimenta na cara. Não era vocês que se organizavam e iam pra lá, não tinham uma estrutura por trás. Existia uma organização, mas tipo assim, nem essa organização tinha apoio, sabe? Os organizadores também eram jovens igual a gente. Eles falavam, vamos fazer a batalha? Vamos, e pronto. Essa era a estrutura, sabe? Tipo, Sim. era independente totalmente. E aí... É o que eu tô falando, tipo... Passamos por muita violência policial ali, passamos por muita violência da prefeitura. Tipo, moradores local ligavam pra polícia sempre que tinha batalha, falando que a gente tava atrapalhando eles Ali e tudo mais. da região ali da Isso, da praça. região central ali na Alencastro. Nossa, e justo um lugar tão, né, assim, que deveria ser tão receptivo com as pessoas, principalmente pra arte, pra cultura, ali é um lugar É porque não era muito visto como arte, significativo. né? Como Isso, não, cultura. era visto como vandalismo. É. Eu tenho uma apresentação de um artigo que eu publiquei lá no FMT que fala, né, faz uma comparação com a lei da vagabundagem. Vadiagem. Vadiagem, isso. Sim. Com a lei da Sim. vadiagem que existiu no Brasil e que prendia Do samba, capoeiristas, né? prendiam sambistas, prendiam pessoas de religiões de matriz africana. É muito parecido com o que aconteceu aqui em Cuiabá com o hip hop. E vamos ser sinceros, gente, em 2016 as batalhas do Brasil já estavam grandes. Já. Já tinha a Batalha do Tanque estouradíssima, Sim. já não era como se fosse aqui Rio de Janeiro, São Paulo. já era grande. Nossa Tipo senhora. assim, eles maltratavam os artistas aqui em Cuiabá porque eles realmente não respeitavam o pessoal daqui de Cuiabá. E também, querendo ou não, pra época, né? Era uma novidade muito grande, assim. As pessoas, querendo ou não, a gente vive assim numa cidade um pouco mais Distante, né? distante desse eixo Rio-São Paulo, onde tudo acontece muito mais rápido. Então aqui, acho que, né? Mas ainda assim, eu lembro realmente que foi recebido com muita hostilidade Não, mesmo. foi muita hostilidade. Mas voltando, só pra não perder a linha de raciocínio. E aí, eu lembro que em muito tempo eu me tornei um MC bom.
Eu me tornei um MC bom por estar forçando mesmo, não tinha talento, honestamente. Disciplina, que fala. Eu era obcecado, é disciplina, mas Disciplina que eu fala. tinha uma obsessão absurda, tipo... Alguns chamam de sorte, mas assim, disciplina. Eu nunca, nunca treinei, sabe como que é o treinamento. Hoje em dia existe isso de treinamento, que é você colocar um beat e imaginar um adversário, ou... Não, eu só fazia freestyle, era o tempo todo fazendo freestyle. Tipo, tô com vocês numa mesa tomando um energético, ia estar rimando sobre estar numa mesa tomando um energético, sabe? Era o tempo todo rimando o que eu estava vendo. E isso me transformou em um MC bom de freestyle também. E eu lembro que aconteceu o maior impacto da minha vida, que eu chamo de efeito borboleta, que foi o seguinte. Nesse meio tempo, uma pessoa que estava fazendo um artigo na UFMT sobre batalhas de rima, ela me viu e encontrou em mim um talento diferenciado, porque naquela época eu era um dos mais novos que estavam naquele ambiente. Então ela chegou em mim e passou um bom tempo comigo, me acompanhando, mudando um pouco o foco dela do TCC, que era sobre batalhas, se transformou um pouco sobre minha vida. E eu lembro que nessa troca de ideia, eu contava pra ela como eram as batalhas, ela me contava como era a faculdade. Me apaixonei muito pelo conceito de fazer uma universidade, que eu não tinha antes, que eu me vi um péssimo aluno, que eu me vi um aluno extremamente insuficiente. Eu pensava que a UFMT era um sonho muito distante pra mim e nem queria. Eu lembro que no final do ensino médio, terceiro ano, me perguntava o que você quer fazer na faculdade. Eu falava que, tipo, pô, não quero fazer nada, eu quero estar vivo, tá ligado? Eu quero trabalhar aí com meus amigos e só sobreviver mesmo. E em algum momento eu entendi, tipo, que talvez me encaixasse numa faculdade que pudesse falar sobre o que eu gosto. Como, por exemplo, fazer um TCC sobre uma batalha de rima. Um ano depois... E o que você escolheu estudar? O que ela fazia, geografia. Eu comecei a geografia por causa dessa pessoa e é uma forma como o hip hop salvou minha vida, sabe? Tipo, a gente fala muito sobre como o hip hop salva vidas, mas eu vejo isso como uma forma clara de como o hip hop salvou minha vida, uma forma objetiva de um garoto que eu realmente sentia desprezo por fazer uma faculdade, sabe? Nunca tinha visto ninguém da minha rua inteira. Eu falo isso, ninguém da minha rua terminou uma faculdade, sabe? Não é só da minha casa, da minha rua. Tipo, uma rua gigante, ninguém nunca fez faculdade ali. Então eu via com desprezo, tipo, não quero fazer faculdade. E em algum momento eu entendi que, tipo, estudar não é essa dificuldade. Existe uma escola pública chamada UFMT, uma universidade para pessoas de periferia que não tiveram acesso a uma escola de elite. E aí eu acho interessante você falar isso, porque justamente o que as pessoas viam como algo ruim, como vadiagem, né? Como vandalismo, transgressão, foi justamente o que abriu a sua mente, o que te levou a querer estudar, a querer se desenvolver, a querer realmente adquirir conhecimento. E isso é muito importante. A arte, gente, a arte realmente salva. E por que eu falo que a arte salva vidas? Porque a gente que cresceu em ambiente hostil, a gente só sabe sentir raiva. A gente sente raiva o tempo inteiro do mundo, porque a gente vive num ambiente de muita grosseria. E a gente transforma isso em arte. E poucas pessoas que não vivem essa realidade entendem o que a gente suporta, né? Vamos ser honestos. Eu lembro que nessa época mesmo, eu já tinha meu grupo ali, eu, TW, Ohan, e nós três não éramos excelentes alunos, sabe? Tipo, nós três veio de realidades difíceis. Nós três enfrentamos um mundo violento, até não só conosco, mas com as coisas que a gente gosta, sabe? E pouco tempo depois, os três estavam numa faculdade, os três estavam... Sim, aqueles transgressores que ficavam na praça fazendo arte, né? Fazendo batalha de rima. Eles estavam batalhando com poesias, né? E, poxa, é muito, muito foda, né? Que a gente não percebe o quanto... Pô, a real é que é isso, sabe? As batalhas de rima, elas sempre foram vistas como esse ponto de violência, um ponto de vandalismo, como você falou muito bem. Só que as pessoas não percebem que esse vandalismo está sendo através das palavras. Sim. E que essas palavras, elas estão saindo da gente como se estivéssemos descarregando todo o peso que a gente teve durante muitos anos e não teve a oportunidade de falar, sabe? Só pra eu entender, a rima, ela é diferente do slam, né? Sim.
Eu sou redatora, sou publicitária, e na faculdade você aprende a norma culta, usar aquelas palavras rebuscadas, porque eu sou de uma época, em 2010, em que a norma culto, o padrão culto era extremamente valorizado na faculdade, nas peças publicitárias. E aí eu lembro que teve um momento que eu comecei a trabalhar numa startup e eu falava só com o público jovem, da geração Z. E eu simplesmente não sabia escrever a linguagem dele, sabe? Eu escrevia, não tá muito formal, não tá linguagem culta, não. Essa galera, então, eu tinha os meus textos frequentemente reprovados porque eu aprendi a escrever, né, o padrão. E aí, teve um curso de slam com a Patiana, te amo. Eu fui fazer com ela, e aí ela desconstruiu totalmente essa visão de escrita que eu tinha. Eu era redatora há muitos anos, há muito tempo. Até a gente trabalhou junto nesse lugar, né? E aí que eu fui estudar sobre o slam, que eu fui aprender, que eu passei a gostar, eu passei a consumir um pouco mais desse conteúdo e me transformou quanto profissional, porque aumentou meu repertório. Eu tinha um repertório do que eu achava que era a única, exclusiva, escrita correta. E eu acho que isso transformou a minha visão também, né? Então, explica um pouquinho, Olha, hip hop, slam, como que é. Vou explicar, mas eu antes só queria emendar esse assunto que você falou da Paixana. Cara, é tão importante você ter falado dela, por quê? Porque, cara, a Paixana, o TW, o Gutinho, esse pessoal, eles fazem a Universidade Federal. Sim. Eu acho que os adolescentes, as crianças e os jovens que estão entrando numa batalha de rima, estão entrando na cultura do hip hop, eles deviam pegar essas pessoas e ver como um exemplo, sabe? Sim. Porque é importante demais estudar. É importante demais a gente estar dentro daquele ambiente, Sim. sabe? É importante demais a gente estar ocupando esses E eu espaços. fico feliz que hoje é democratizado isso. Não é só a norma culta padrão brasileira que é o correto. Exatamente. Tanto que hoje até em peças publicitárias de grandes multinacionais não é mais igual era antes, né? Não. Tipo, eles usam, na rede social, as marcas internacionais usam a VC, abreviações, falam gírias. Então, as coisas estão mudando e cada vez mais, até na faculdade, está sendo questionada o que é ensinado lá como cultura, né? Tem o Erison que fala que ele fez o doutorado sobre funk. Você já viu ele? Ele fez o doutorado de Que funk massa. e ele sofre muito. Ele diz que na academia ele sofre extremamente preconceito. Porque ele fala sobre funk Pode crer. e sabe, nossa, vocês têm que seguir ele é Massa maravilhoso. demais, massa demais. E aí, vamos agora respondendo isso. Eu tô lendo um livro nesse momento chamado Pele Negra, Máscara Branca. É do Fanon e fala justamente sobre isso. Ele pega um conceito que é linguagem, né? Que naquela época, no lugar que ele vivia, toda a linguagem que era deles era considerada linguagem subdesenvolvida, sabe? Linguagem exatamente. rejeitada. E aí, tipo, qual que era a linguagem correta? A linguagem francesa. Tipo assim, ele nasceu no Caribe, depois foi pra Argélia e, tipo, países africanos, países, em maioria, mulato, negro, e, tipo, qual que era a linguagem certa? A linguagem francesa, por quê? A linguagem do colonizador, Eurocentrada. linguagem eurocentrada. E aí, tipo assim, qual que é a parada? Realmente, eles incentivam a tudo que não é deles tudo que não é culto, tudo que não é sofisticado ser rejeitado, ser desprezado, sabe? E disso que nasce a poesia marginal, por exemplo, o slam. Porque quando se fala de poesia, se pensa no mais sofisticado da língua portuguesa, sabe? sim. Eles acham que poesia é os autores que a gente aprendia na escola, que era uma linguagem que a gente nem sabe o que tá escrito lá. A maioria vezes eu você não decorava sabe o que pra significa, prova, eu não sei nem o que significa até hoje. E é algo que é maçante, né? Eu acho que muito isso também atrapalha o nosso aprendizado se você é neurodivergente. Poxa. Porque eles querem que a gente lê um livro de 1900 antigamente. Repertório, gente, é importante. Mas a linguagem, pra nós que tínhamos 14, 13 anos, você acha que aquilo era interessante pra gente? Não era? Não mesmo, não mesmo. Não era. E não é só... E perdi o aluno, né? Vou aproveitar esse... Matava o aluno. Vou aproveitar esse gancho que você trouxe pra falar. Eu acredito, cara, que, tipo assim, a maior revolução do ano na minha vida foi unir a arte com a educação. Sim. Porque, cara, eu acho que é um momento, tipo, de... Eu sempre tive dificuldade absoluta em aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Sempre sofri muito. Então, por quê? Porque eu não me sentia divertindo, não me divertia com isso. E a arte,
tipo, ela é extremamente divertida pra mim, é muito fácil. Por exemplo, eu consigo assistir 5 horas de documentário de arte, mas eu consigo assistir meia hora de aula, sabe? E aí, quando eu consigo linkar os ganchos, por exemplo, trabalhar a percepção do hip hop com a geografia, trabalhar... Interdisciplinaridade, né? Porque essa história do aluno ficar sentado recebendo conteúdo já Eu sou professora, passou gente, da eu posso hora. dizer com propriedade. Realmente, se você não trouxer algo ali... E o Rimas na Base, ele vem nesse contexto. Eu sempre repito isso em todas as escolas que vamos. Eu acredito que não dá pra... Eu acredito que não tem necessidade de separar a educação, o lazer e a cultura. Nosso projeto é unir as 3 coisas. Educação, cultura e lazer. É unir as 3 coisas em uma só, sem diminuir nenhuma, mas sem priorizar nenhuma também, sabe? E, cara, eu fico muito feliz com a forma que estamos sendo recebidos nas escolas, com a forma que os alunos falam, sabe? Tipo, os alunos falam sobre, por exemplo, a geografia, que é uma coisa que eu sou apaixonado hoje, tenho uma autoridade até sobre o assunto. Quando eu falo sobre geografia com eles, é diferente de quando o professor fala de geografia com eles, sabe? Porque eu tô pegando conceitos que eles estão vivendo na realidade, conceitos que eles gostam. Tô pegando uma batalha de rima e tô usando como... Entende? Então eles se sentem mais... Então vamos falar do Rimas na Base, assim. Como que começou esse projeto? Como que... Quem idealizou? Foi você que idealizou? Tiveram outras pessoas com você? Como que isso começou? Muito massa. Eu nunca tive a oportunidade de responder essa pergunta. De primeira vez que eu falo sobre ela. O Rimas na Base, ele começa em 2016. E quem começa o Rimas na Base, na verdade, foi o TW. Lucas TW. O Lucas TW... Beijo, Lucas! Maravilhoso. Amo você, irmão. Lucas é muito lindo. Amo você, amo você. Mano, o TW, ele é convidado por uma amiga dele pra ir num evento que ia ter do IFMT, que ele estudava no IF, ia ter no Liceu Cuiabano. E aí ele chama o Hiro, que é o Hector, um ótimo artista também, que já fazia parte das batalhas. E aí vai eu, o Hiro e ele nesse evento, e tipo, a gente faz uma batalha entre nós. E eu lembro que naquele momento eu saí daquela sala de aula, daquele evento, pensando, por que isso não acontece sempre, sabe? Por que, tipo assim, a gente não está em todas as escolas de Cuiabá? Por que a gente não está desmarginalizando? Porque naquela época, eu acabei de falar pra vocês, a gente apanhava da polícia. Sim. Então, por que a gente não tá em mais lugares assim, sabe? Que a gente é bem recebido, que não tem risco da polícia bater na gente, que não tem risco da gente passar por opressão. Só que era justamente por isso que a gente não era recebido naquelas escolas. Porque ainda era marginalizada. Então, tipo, eu lembro que eu fui em várias escolas pedir pra levarem a gente em 2016 e eram pouquíssimas que aceitavam. Em 2016 a gente foi em 2, 3 escolas. 2017 a gente foi em poucas também. 18 foi em poucas. Só que 2019 começou. Tipo, 2019 virou uma chavinha onde as batalhas começaram a ser mais valorizadas. O hip hop começou a ser mais valorizado. E também eu entrei numa faculdade. Por que você acha que começou a ser mais valorizado em 2019? As pessoas começaram a participar mais, começou a entrar no mercado comercial. Perfeito, essa é a resposta. Isso. Essa é a resposta. A política, ela começou a ver que tinha muitos votos ali. Eles não podiam mais bater no moleque na Praça Alencastro, porque senão ia pegar mal pra... Entende? Entendi. Teve uma reportagem que fizeram comigo, inclusive, e eu fiquei muito puto por ter participado dessa reportagem, gente, porque eu vou explicar. Esse jornal que publicou a reportagem empoderando a juventude negra que tá numa praça fazendo rima, era o mesmo jornal que 2 anos atrás tinha feito um post chamando a gente de vagabundo. Tipo, jovens marginalizam a principal praça da cidade. Saiu no jornal assim, jovens vandalizam a maior praça da cidade, na frente de uma igreja. Aí, tempo depois, sai uma reportagem de, nossa, jovens empoderam a cultura cuiabana, olha como são legais. E eu lembro que eu fiquei muito bravo com isso. Tipo assim, como assim? Eu sou vagabundo ou eu sou o artista, tá ligado? Decida, por favor, eu tô ficando com problema. Mas foi justamente isso que aconteceu, gente. Começou a lotar muito, em 2019 foi o ano que parou ali, de 2019 e 2020. As batalhas sofreram um update maravilhoso e o hip hop em Cuiabá se tornou o maior entretenimento gratuito da cidade, sabe? Hoje em dia as batalhas de rima, eu posso falar com toda certeza, é o maior movimento artístico gratuito da comunidade cuiabana. E vocês começaram a ir para as escolas, a ser recebidos nas escolas a partir de 2016, então? 2017? Não, então, 2016 começou. Começou, 2017 eu, TW e Johan começou a ir também. A gente foi em algumas escolas, 2018 também. Mas 2019 que a gente começou a receber muitos convites.
as escolas começaram a convidar. E porque em 2019 eu entrei numa faculdade, né, gente? Aham. Nós três aqui já fez faculdade, vamos ser Sim. sinceros. Existe uma diferença muito grande entre o menino do Tijucal, que é só artista, para um menino que é um Tem universitário. acesso, né? Exatamente. Acesso à Vamos ser informação. sinceros. Esse Abre a mente. Esse preconceito é absurdo, né, gente? É uma boa oportunidade. Tem 3 pessoas aqui que fizeram faculdade que podem falar. Existe um olhar para pessoas de comunidade com desprezo, sabe? Existe um olhar... Com toda certeza. Eu lembro que antes de eu fazer faculdade, as pessoas me viam como... Gente, eu já falei que eu tive dificuldade em acesso, mas eu nunca tive dificuldade para coisas extremamente complexas para outras, por exemplo. Eu lembro que eu sempre gostei muito de pesquisar sobre pessoas influentes. Por exemplo, a cultura negra, desde criança eu sou incentivado a estudar, sabe? Então, eu lembro que já Quem era... te incentivava? Sua Meus casa, pais, seus meus pais. né? Vocês falavam Que sobre bom. isso? Meu pai me ensinou... Cara, antes de eu saber pegar ônibus, meu pai me ensinou a reagir a um enquadro, sabe? Tipo, esse fator na minha vida ele é muito marcante. Tipo, não faça movimentos bruscos. Eu assisti, o Yohan me indicou um filme, O Ódio Que Você Semeia, e eu Sim. me identifiquei muito Esse com esse filme é filme. maravilhoso. Nossa, porque eu gente, lembro- eu vou anotar. Eu, adolescente, e meu pai falando pra mim, meu filho, a polícia vai chegar, ela vai te tratar diferente, esteja preparado, seus amigos que são brancos, eles não vão passar as mesmas coisas que você nunca, mas faz parte da vida, a vida é difícil, só esteja pronto pra lidar com isso, sabe? Então, desde criança eu lembro que, tipo, realmente, meus pais me influenciavam muito. O meu pai, ele é filho de uma geração de ditadura militar, né? Então, o meu pai, ele conviveu com isso de uma forma muito mais impactante. Sim. Então, ele sempre se preocupou muito em como que eu ia lidar com isso, como que eu ia sobreviver a esse mundo violento com pessoas negras Mas, enfim, só pra eu não perder. Sim, 2019 foi um ano muito positivo pro Rimas na Base. E aí, 2020 acontece a maior catástrofe do mundo, né? Tipo, mudou a vida de todo mundo. E afetou muito a educação, né? Não só a educação, né? Tudo. Infelizmente, vivemos um dos momentos mais... Enfim, 2021 volta... Mas 2021 eu voltei muito diferente, sabe? Psicologicamente falando. Eu voltei com uma depressão absurda, com fundo do poço depressivo, em vícios e outros problemas. E 2022 continuei, 2023 eu continuei. Então, tipo, eu não ia nas escolas, não tinha estímulo para fazer nada, nem voltei para a faculdade. Eu fiquei 2020, 21, 2022 sem fazer faculdade. Eu lembro que eu perdi 3 familiares nessa época, sabe? Então, por causa dessa maldita doença. Então, foi um momento muito difícil para mim. E 2023 tudo mudou novamente. Foi uma outra virada de chave, onde em algum momento uma amiga minha, ela ficou me insistindo pra ir, tipo, ela fazia um estágio numa escola e ela ficava falando, Machiel, você tem que ir lá, cara, eles vão amar te conhecer, eles vão amar te conhecer, eles vão amar te conhecer. E eu falei, beleza, eu vou. O nome dela é Amanda, um beijo, Amanda, porque ela foi a responsável por voltar esse projeto. Quando eu fui, eu falei na sala, eu fiz uma aula rimada, tipo, 40 minutos rimando sobre o que estava escrito no quadro. Eu lembro que quando terminou, os garotos vieram, tipo, me abraçar, tirar foto, pediram autógrafo, sabe? Foi a primeira... Nossa, eu me senti o maior artista do mundo. E aí, eu lembro que eu postei no Instagram um vídeo de eu rimando falando sobre globalização, sobre a extrema pobreza que existe aqui em Cuiabá, inclusive. E eu lembro que esse vídeo explodiu muito. Ele passou de, acho que 200 mil visualizações no meu Instagram. E depois disso, não parou mais os convites. Todo final de semana, toda semana aparecia uma escola pra gente ir. E 2024 foi... Era um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. A gente nunca cobrou nada das escolas, nem dos professores. Na verdade, a gente nunca cobrou nada dos professores. Se a escola ela tiver recurso para investir, a gente aceita. Mas a gente, dos professores, como professor, não. Porque a gente sabe, né, cara, como que é difícil a vida de um professor, né? E o convite, esses convites que vocês recebem, vem da equipe gestora da escola? Ou vem mais a partir de um professor ou uma professora que estão lá, que querem desenvolver esse tipo de atividade? Gente, eu amo as crianças e os adolescentes de Cuiabá, porque eles enchem tanto o saco dos professores, da direção da escola, Sério? que eles obrigam a direção da escola a me chamar, Eles já sabe? conhecem, então, Rimas na Base, né? Vem muito mais dos adolescentes do que dos professores, gente. Essa é a verdade. Os professores, eles vêm falar com a gente como, tipo, interlocutor do que os adolescentes já fizeram, sabe? Eles vêm como uma segunda voz ali, que os adolescentes já entraram na mente deles.
e já fizeram eles virem falar com a gente. Então é sim, é muito mais dos adolescentes de Cuiabá. É muito massa, tipo... Quais foram os bairros que vocês já atenderam, assim, já foram, já fizeram? Gente, a gente foi em todas as zonas de Cuiabá. Todas já? Nossa. Já fomos em todas as zonas de Cuiabá esse ano. Algumas foi mais de uma vez. Mas que mais fomos foi na região do Parque Cuiabá com o Parque Geórgia, aqui no Pedra 90. E CPA a gente foi uma vez só. Mas eu acho que, tipo, já fomos na Arena Pantanal, na Escola da Arena, já fomos no Liceu Cuiabano várias vezes, nos 2 IFMTs, aqui no Padrão 90 a gente já foi 3 vezes, Tijucal 2. É uma maluquice, é uma agenda, tipo, como é um trabalho voluntário, a gente tem que racionar. Tipo, não, gente, não dá pra gente ir 7 vezes na semana na escola, vamos com calma, vamos falar pra semana que vem, que a gente não tá recebendo nada, vai ficar muito complicado pra gente. E vocês têm apoio da secretaria? Não, a gente não tem apoio de ninguém, além das coisas que a gente consegue, né? Dos editais que a gente consegue passar. Até agora não conseguimos passar nenhum, inclusive. Mas, tipo assim, por exemplo, conseguimos esse ano um contrato com a Sebrae. Legal. Fizemos um contrato com a Sebrae, foi no mês de setembro, mas também, cara, foi um mês absurdo. Tipo, a gente conseguiu, eles tinham uma meta de alunos que eles queriam alcançar, a gente conseguiu o triplo dos alunos, sabe? Tipo, mais do que o triplo, inclusive. Tipo, eles queriam alcançar tantos alunos. Eu acho E aí eles te deram um tema pra fazer? Então, a ideia deles era uma oficina, né? A ideia deles era uma oficina sobre hip hop. Só que o nosso tema... Inclusive, muito boa a pergunta, tá? Tipo, sobre temas e essas paradas. Porque começou sendo só uma batalha. Começou sendo uma batalha. Vocês iam e faziam uma batalha lá dentro da escola Isso, e mostrava, né? Mostrava para as pessoas como era o hip hop e saía, sabe, da escola. E aí eu comecei a pensar em como ser mais marcante para os alunos. Então a gente começou a ter a batalha e convidar alunos para batalhar também. E aí foi muito da hora, tipo, foi muito incrível. Muitos alunos começaram a desenvolver nas batalhas, muitos alunos de batalhas começaram a ir nessas batalhas de Cuiabá e, tipo, colocar nome. E aí veio a terceira ideia minha, que é... Cara, não é o suficiente mais a gente colocar esses garotos pra falar, pra batalhar, fazer uma batalha. A gente tem que ir para um próximo passo. E aí surge o espetáculo que a gente chama de quinto elemento. Porque o hip hop, eles são 5 elementos. Sim. O primeiro é o DJ, o segundo é o MC, o terceiro é o grafite, o 4 é o break e o quinto é o conhecimento. Então, quinto elemento, o conhecimento. Ah, entendi. E a gente explora desde a criação do hip hop, mas a gente trabalha também... Por exemplo, falamos muito sobre empoderamento e pertencimento. Porque o hip hop, ele nasce da falta de cultura para os negros, sabe? As negronas e os negrão, eles não tinham rolê para ir. Então, o que eles faziam? Vamos criar o nosso. E aí surge o hip hop. Então, o hip hop surge da falta de pertencimento. E aí, com o pertencimento, acontece uma parada que é a criação do hip hop, uma música deles, para eles. E isso empodera a autoestima dos negros. Então... pertencimento e empoderamento. E eu trago isso pro mundo real hoje, sabe? Quantas vezes a gente não se sentiu sem lugar no mundo, sabe? E você observa que ao longo das gerações a história se repetem. Primeiro, o rock começou com a população negra, uma mulher negra, né? Sim. E aí, a partir do momento que cresceu tão grande, foi comprado pelos brancos, né? Elvis Presley. Então, acontece isso com vários ritmos iniciados. O samba, Sim. você está falando agora o hip hop. A partir do momento que ganha um peso tão grande, essa arte começa a embranquecer. E é isso mesmo. Vocês repararam? Não? E uma arte que Perfeito. no início foi marginalizada, foi tida como... Exatamente como rock, exatamente como rock. Vândalos. E hoje em dia, gente, tem roqueiro que é extremamente conservador. Sim! Né? Meu Deus! Absurdo. Gente, vem cá, roqueiro. Vai Não. estudar um pouquinho sobre a história do que você Né? idolatra e consome. E aí, Justamente. muito... o Tico Santa Cruz fala muito isso, né? Que tem muitos roqueiros que fazem com o funk, com o hip hop, o que faziam com os roqueiros na geração deles. Vocês estão entendendo? Não, e vamos ser sinceros agora, vou entrar numa polêmica aqui. Pô, aqui em Cuiabá não é muito diferente disso não, tá ligado? Aqui em Cuiabá, o hip hop, ele... Diferente da maioria das cidades e estados brasileiros, o hip hop em Cuiabá, ele é produzido, por sua maioria, por pessoas brancas e de classe média alta, sabe? Já nasceu apropriado aqui em Cuiabá. E quando você olha pra quem faz destaque, não tô falando de pessoas do underground igual eu,
que são artistas ali, mas tô falando de destaque na cena de Cuiabá. Aham. Os 2 artistas que mais conseguiram furar a bolha daqui de Cuiabá são pessoas brancas e que, vamos ser sinceros, não tem a menor identidade com a cultura, sabe? Como, por exemplo, o Ali do MT. Esse é um garoto que, tipo assim, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe o que ele enfrentou, ninguém sabe o que ele passou, ninguém sabe quem que ele é, mas, sabe, tipo, muita gente já paga pra esse garoto fazer rima, divulgando o trabalho dele, divulgando o trabalho, sabe? Por exemplo, marcas já paga pra esse garoto fazer... Tanto faz, tipo, não faz diferença pra mim esse ponto, mas o que eu quero dizer é muito mais fácil você vender um rostinho branco que veio de uma classe média alta, sabe? Com certeza. E aí o que acontece? Acontece que em pessoas que estão no hip hop, até as pessoas brancas das periferias que estão na Batalha de Rima da Alencastro desde 2015, são extremamente subtratados, sabe? São extremamente desvalorizados, mas um garoto que tá fazendo uma rima e lançando no Instagram com um rostinho comercial, esquece, esse garoto começa a ganhar grana, ganhar muitos seguidores. Esse é um problema da cidade que a gente vive. É de toda uma sociedade, na verdade. E não é nada sobre a pessoa, não é nada sobre... Sabe, é sobre... A gente tá falando de uma realidade. Sobre arte e cultura e como essa arte e cultura, ela tende a ser aceita, tem mais passabilidade, aceitação, vindo de uma pessoa que é tido como padrão na sociedade, o padrão da sociedade. Então, e eu já quero lançar um desafio aqui, que a gente pode criar um conteúdo para divulgar esse episódio, fazendo um paralelo de que foi o samba, que eu amo, apaixonada, correlacionando a lei da vadiagem, como foi com hip hop, como foi com a cena ballroom. Pode crer. Porque se tornou agora comercial, porque se tornou hype, mas começou com o mesmo... Teve o mesmo background ali, a mesma história, sensação, que em gerações vai se repetindo, então ia ficar muito foda. E, gente, só para deixar claro, um conceito de que isso aqui não tem nenhum tipo de identitarismo, sabe? Não tem nenhum tipo de, tem que ser uma cultura de negro para negro e só negro pode fazer. Muito pelo contrário, gente, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que o hip hop é negro, mas isso não tá tirando pessoas brancas da cultura. Liberdade de expressão. Inclusive, eu acredito que pessoas brancas são extremamente necessárias na luta antirracista. Também, com certeza. Se as pessoas brancas não estiverem junto com a gente, essa luta provavelmente vai continuar sendo sempre só nossa. E isso enfraquece a gente. Então, é isso. Não é falando que, tipo, separando brancos e negros. Muito pelo contrário. É unindo brancos e negros contra esse privilégio branco, sabe? A branquitude privilegiada. Apesar de que, se quiserem cortar essa parte, podem cortar. Judeus só compram de judeus e casam com judeus. Japoneses só compram de japoneses e casam com japoneses. E tá tudo certo. Por que com negro tem que ser diferente? Não, gente, branco só bate em branco também, vamos ser sinceros. Exatamente. E vamos falar outra parada também. Por mais que seja uma opinião polêmica da minha parte, cara, existe uma diferença muito grande entre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos é 10% da população que é negra. Aqui no Brasil é 50% ou mais que 60% que é negra. Então, lá é muito mais difícil para eles lutarem. Aqui é só união e agrupamento. A gente acaba com o racismo de uma vez por todas, tá ligado? Se o negro tivesse a compreensão de agrupamento e as pessoas brancas antirracistas, porque eu não acredito que todo branco é racista. Sim, com certeza. Não acredito que esse pessoal que é branco, literalmente branco, sejam todos racistas. Mas se juntasse toda a população negra com as pessoas brancas que não são racistas, eu tenho certeza que no Brasil seria muito mais fácil acabar com esse genocídio que a gente está vivendo nesse momento. Que a Polícia Militar de São Paulo está assassinando pessoas de periferia com muita violência. E aqui no Brasil, aqui em Cuiabá também, no geral, as pessoas negras de periferia estão morrendo diariamente, sabe? E a gente só quer existir. Exatamente, a gente só quer ter a liberdade pra gente poder é muito assim, se expressar. Eu não sei se vocês passam por isso, mas o sentimento de não pertencer àquele lugar, sabe? Eu comento com a Luzi que eu, apesar de ser periferia, eu sempre fui muito privilegiada, porque eu sempre estudei em colégios particulares. Entendi. Mas eu nunca me reconheci naquele lugar, porque era só eu. Era eu, no terceiro ano, no colégio SEMA, era eu e mais um, que era o Noia. Éramos nós dois, era só, tipo, o resto da sala inteira era branco. E isso porque ele era bolsista e eu tava lá porque meus pais são separados e, enfim,
ficava estudando em colégio particular, porque ele custeava. Entendi. Mas eu sempre estive em lugares em que eu não pertencia. Gente, e essa é a questão, a falta de pertencimento. Cara, eu vou voltar pro Fanon, ele fala muito sobre isso, sabe? Ele fala sobre as pessoas... Gente, ele não fala com essas palavras, vou tomar uma liberdade pra falar. Ele era um psicanalista, tipo, e ele fala sobre as pessoas negras, elas se sentirem um pouco doentes, sabe? Porque elas não se sentem pertencentes ao mundo, elas não se sentem com os mesmos direitos, elas se sentem enfraquecidas mentalmente. E isso é um ponto muito interessante, porque é real, cara. Quantas vezes eu não me senti pertencente? Eu tava cheio de amigos ali, eu tava me sentindo sozinho. Eu tava cheio de pessoas do meu lado e eu não sentia que existia um lugar pra mim. Eu tava cheio de... fazendo várias coisas diferentes, incríveis, e não estava me sentindo vazio, sabe? Sim. E essa falta de pertencimento, essa falta de empoderamento, essa falta de serenidade, ela é devida a realmente esses traumas que a gente lidar desde criança e a gente não consegue um espaço para se libertar desse trauma. E o Fanon, ele fala, é muito brilhante como ele fala que o mundo perfeito é onde a mesma pessoa que ama o preto só por ele ser preto, ele é tão racista quanto uma pessoa que odeia o preto só por ele ser preto. Exatamente. O mundo perfeito é onde não existe diferença. Entendi. E aí, a pessoa que nasce preta, ela vai se sentir tão pertencente ao mundo quanto a pessoa que nasce branca. E uma vai olhar pra outra e não vai existir nenhuma diferença, sabe? E tipo assim, esse mundo perfeito, segundo essa ideia que eu tô lendo nesse momento, seria a realmente cura para essa falta de pertencimento que a gente sente muitas vezes, essa falta de autoestima, porque é isso que eu falo de empoderamento, né? Quando eu falo de empoderamento, é essa falta de autoestima. Quantas vezes uma mulher negra olha pro espelho e fala que ela tá perfeita? Tá sempre um homem negro tá sempre se sentindo insuficiente, sabe? As pessoas negras, elas sempre se sentem meio que insuficientes, não empoderadas, não autoconfiantes, não serenas por ser elas mesmas. Eu acho que esse é um problema geracional, uma cultura meio que de insuficiência que pessoas negras e periféricas vivem e convivem. Tem gente que insiste em dizer que... Esses dias eu estava tendo uma conversa com colegas de trabalho e eu toquei nesse assunto, né? Que quando eu saio, assim, pra me divertir ou pra ter um bom momento, eu gosto de ir em lugares onde eu me sinto representada, onde eu vou me sentir à vontade, onde toca o que eu gosto de ouvir, aonde é o meu povo, Conforto, sabe? né? Ali é onde... Aí eu tava comentando que eu não gosto de ir em tal lugar, porque você chega lá, você só vê gente branca, só toca tal estilo de música, e não é esse o meu... Aí a pessoa comentou assim, mas eu não sabia que você se sentia tão... que você tinha esse complexo de inferioridade tão grande. Absurdo. Eu falei, não é complexo de inferioridade. Porque no mesmo lugar que tá, por exemplo, pessoas políticos ou pessoas, né, que representam altos cargos na sociedade, eu vou me portar de tal forma, eu vou me impor, eu vou estar nesse lugar, sim. Mas se for um momento que é pra eu me divertir, que é pra eu sair um pouco da minha realidade, eu vou lá pro lugar onde eu acho que me pertence. Justamente. Onde eu me sinto pertencente. Então não essa é é a um palavra. complexo de inferioridade. É você estar confortável aonde você... E é claro que em todos os lugares a gente tem... Principalmente nesses lugares onde as pessoas... não são onde a gente não pertence, são justamente esses lugares onde a gente tem que entrar, onde a gente tem que fazer diferença, onde a gente tem que estar lá, né? Mas é óbvio que a gente não somos seres humanos e nem sempre a gente tá querendo lutar o tempo todo, querendo, sabe? Você só quer existir. Às vezes você só quer existir, às vezes só quer viver e se sentir bem, e se sentir pertencente ali, é Muito isso. lindo isso. A gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, nós, pessoas pretas principalmente, que lidamos com a agressão da sociedade o tempo todo, que é feita estruturalmente para nos prejudicar. Muito né? lindo. Muito lindo. Deixa eu só pegar isso que você falou. Até porque, cara, vamos ser sinceros, o ato de pessoas negras e periféricas, eu quero deixar bem claro que, tipo, tem pessoas brancas na periferia que entendem completamente o que a gente tá vivendo. Exatamente. E, enfim, pessoas negras e periféricas, só delas existirem por um dia a mais, já é um ato de revolução absurdo, sabe? Verdade. Porque, vamos ser sinceros, quantas vezes estivemos perto de desistir da vida, sabe? Quantas vezes a gente não teve... Cara, olhava no fim de uma noite e não tinha forças. Um dos versos mais incríveis que eu escrevi na minha vida foi... eu não sou... enfim, eu falei que eu falo como eu não sou o king, não tenho nada de um rei, talvez eu tenha dito, eu sei, no fundo eu me sinto um caos. Todo dia bem, toda noite mal.
Esse verso é muito forte porque era real, sabe? Tipo assim, todo dia eu tava trabalhando e de noite eu tava em casa. E no ato de estar em casa eu me senti extremamente vazio e insuficiente. E quantas vezes a gente não esteve assim, né? Quantas vezes você ia de casa, depois de um dia cansativo, pensar se vale a pena continuar vivo, vale a pena vencer esse vazio. No fim, eu acho que a resistência já é revolucionária, sabe? Com certeza. Uma pessoa... Por isso eu falo para as escolas que a gente vai muito sobre saúde mental e sobre não deixarem aquela pessoa que está distante ali, num canto, sozinha, sabe? Porque essa pessoa precisa de uma ajuda, ela precisa de amor, ela precisa se sentir pertencente. Todas as pessoas no mundo, elas precisam se sentir pertencente e, no fim, se elas se manterem vivas por mais um dia, já é uma revolução absurda. Ai, Sim. que lindo. Então, estamos chegando nesse momento, né? Que é o momento do nosso quadro fixo aqui do nosso podcast, que é um fato, um fake. É uma situação tão absurda que aconteceu com você que parece até fake. Você tem alguma situação assim? Eu imagino que deve ter, né? Nesses anos de batalha. Lidando com criança, gente, eles gente, soltam cada escola. pérola. Fala a verdade. Olha, eu falo que ser professor é um constante check de humildade, assim. Porque você ouve cada coisa. Meu Deus. Caraca, pode ir pá, tem algumas coisas, tá? É pra falar um fato e um fake? Um Só fato que parece fato uma que parece fake. Cara, tipo assim, a gente tava numa escola, era ensino médio, escola pública, e aí o garoto tava fazendo, tipo, um garoto chegou pra fazer uma rima e tudo mais, e aí ele solta bem assim, saindo daqui você tá a palavra com F, e aí o garoto ele solta uma parada dessa, e cara, o que a gente fala? Tipo, meu Deus do céu! Não, beleza. No lugar da gente chegar e esculachar esse garoto, que provavelmente até conhece, tem Porque familiares. eles acham que... E é isso. Tipo, a gente tem que chegar nesse garoto e... Cara, vamos ser sinceros, eu acho que... O Malcolm X falava sobre isso, sabe? E como sobre... sobre como... o crime, ele é tão prejudicial para as periferias como toda outra força opressora, sabe? Que, tipo... E esse garoto, é o que eu falei sobre mim, sabe? Às vezes a referência dele são essas mesmas. Então, o que a gente fez? No lugar da gente recriminar esse garoto e falar, não, você não pode falar isso, pelo amor de Deus! Não, a gente chegou, parou, falou, cara, é o seguinte, aqui é o lugar certo de você falar isso. Por quê? Porque senão você pode falar isso quando a gente não está aqui, e a gente não pode trocar essa ideia com você. A parada é o seguinte, cara, o hip hop e o crime não são a mesma coisa. O hip hop, ele não veio pra divulgar a violência e pra romantizar a violência. A gente não quer isso, muito pelo contrário, cara. A gente quer, tipo, eu acredito que pessoas periféricas vencendo na vida de outras formas é a vitória que a gente precisa, sabe? Tipo, talvez não seja a vitória definitiva, não acredito que o capitalismo... pessoas ricas mudem o capitalismo, pessoas negras mudem o capitalismo, mas eu acredito que, tipo, a perspectiva é extremamente importante e se a pessoa entender que o hip hop ele não é sobre crime, não é sobre romantização de armas, tipo de drogas e essas coisas. Naquele dia eu fiquei muito feliz por ter a oportunidade de conversar com ele ter compreendido que o hip hop não é sobre violência e saindo de lá rimando, tipo, se divertindo de verdade, como eu acho que tem que ser. Ai, Machel, a gente quer agradecer muito por você ter vindo, por você ter participado desse episódio, por compartilhar tanto a diferença que você está fazendo na nossa comunidade aqui, porque isso é realmente sem precedentes e está tendo um impacto muito grande, principalmente nessa geração, né, que não se vê muitas vezes representado nas redes sociais, né, ver pessoas assim que muitas vezes não são daquele meio que ele faz parte, né? E você trazer isso é incrível, assim, acho que inspira e ajuda muito esses jovens a entenderem e ter esse lugar mesmo de pertencimento. Então a gente quer agradecer muito, já fica o convite pro próximo, porque tem muita coisa ainda para contar, muita coisa para compartilhar. A gente agradece a sua presença. Gente, terminar o ano aqui é mágico, porque eu acredito que teremos 4 anos de muita luta pela frente. Eu acredito que nossos próximos 4 anos, politicamente falando mesmo, vai ser anos de muita luta, de muita resistência. E eu quero falar sobre o quanto é importante estarmos em agrupamento. Estarmos olhando para pessoas periféricas, para as pessoas negras e falando, a sua vida importa, você é importante, você sobreviva hoje, tá ligado?
Vença o dia de hoje, vença a dificuldade de hoje, como o Racionais falava, vença o seu leão por dia, que amanhã o mundo vai ser bem melhor. E é isso, gente, tô muito feliz de estar aqui, eu amo muito vocês. Ai, gente, E te 2025 amo, vai ser incrível pra gente. Com certeza. Senhoras e senhores, Machel entrou para a nossa lista, Lista negra. negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Gente, é muito mágico, cara. Gente, que maravilhoso! Ela se